Tá a ideia. Essa aqui é pura interpretação de gráfico, não quer dizer que é fácil, mas é pura interpretação de gráfico. 2022/2. O audiograma corresponde a uma maneira objetiva de se representar a sensibilidade auditiva para diferentes frequências sonoras. Opa, sensibilidade auditiva. Da ideia de se a pessoa escuta bem ou não. Você consegue escutar aquele som baixinho ou só com um som muito alto, muito agudo, alto, tanto intenso ou agudo, né? Aqui a gente vai falar de intensidade mais do que frequência. Vai falar de frequência também. Maneira objetiva de representar a sensibilidade auditiva para diferentes frequências sonoras. Ou seja, para essa frequência, qual o mínimo de intensidade para você ouvir? Para essa outra frequência, você escuta tendo qual o mínimo de intensidade para escutar? Porque para cada frequência, nosso ouvido capta melhor ou pior o som. Quanto maior a sensibilidade, menor será a intensidade necessária para que o som seja detectado. Percebeu uma ideia de inversa proporcional? Tá? Eu não vou usar matemática em cima disso, não. É só a ideia mesmo. Quanto mais, para ter maior sensibilidade, tem que ser a menor intensidade para que ele detecte. Então, para achar maior sensibilidade, eu vou olhar o que está menor no gráfico, porque o gráfico é de nível de intensidade sonora. No gráfico, cada curva tracejada corresponde a uma determinada porcentagem de uma mesma população testada. Isso aqui pode ser que tenha confundido para interpretar bem o gráfico. Não precisa interpretar totalmente para responder, dá para acertar. Mas muita gente pode ter acertado e não entendido porque tem tantas linhas. A curva cheia superior, que é essa aqui, ó, dor, corresponde aos níveis de tensão sonora relatados como dolorosos. Tá? Ou seja, passou aqui de 120 decibéis, praticamente, até aqui só aguenta um pouquinho, mas para qualquer frequência você tem dor de ouvido. Tá? A faixa de frequência em Hertz, na qual a maioria da população testada tem maior sensibilidade auditiva, ou seja, menor intensidade para o som ser percebido, detectado pela pessoa. Encontra-se, aí tem as faixas, abaixo de 80, 80 e 100, 2000. Olha só, vamos ler esse gráfico um pouquinho? Lembra que eu falo sempre, antes de ficar olhando para o miolo, veja os eixos. Eixo vertical, nível de intensidade sonora em decibéis. É aquilo que você mede em decibéis, né? Nível de intensidade sonora. Você fala, nossa, está muito alto, quantos decibéis? É isso, é o nível de intensidade sonora. E a frequência aqui é em Hertz, que vai daqui da esquerda para a direita aumentando a frequência, aqui aumentando decibéis. Por que cada linha tem um percentual do lado? Essa acho que é a parte que mais demográfica, digamos, tem um pouco com geografia, não sei, entender essa parte de gráfico mesmo. O que significa esse 5%? Significa que os 5% mais sensíveis da população, das pessoas que têm uma audição mais apurada, mais sensível, seguem essa linha de baixo, ó, que chega aqui, ó, precisa de um som de 50 decibéis, quando está em mais ou menos aqui no, sei lá, 60, 80 Hz. E à medida que vai avançando, quanto maior a frequência do som, ele baixinho você já escuta. Ou seja, nosso ouvido é mais desenvolvido, é mais adaptado para captar sons agudos, sons de alta frequência. Ó. Quando chega aqui no 2000, 4000, basta um sonzinho de um nível bem baixinho. Opa, estou ouvindo o som. Os 5% mais sensível da população. Se você pegar, já juntar com 10%, pegar umas pessoas que já não são tão sensíveis e fazer um bolão, já a média aí já não vai dar tanto. Isso aqui garante que essa intensidade faz com que 10% da população escute seu barulho, por exemplo, se for em 3.000 Hz. Já para pegar a população inteira, para um som de 3.000 Hz mais ou menos, para que 99%, praticamente a população inteira, escute seu barulho, você tem que colocar aí uns 70 decibéis. Mas essa mesma frequência, com 5 decibéis, já vai ter gente falando que está escutando. Ou seja, isso aqui é quando você pega 99%, você quer que todo mundo da cidade escute, aqueles que escutam bem e aqueles que escutam mal, que tem um ouvido já meio detonado. Tá? Que tem sensibilidade auditiva ou detonada, ou pode ser genético, não sei. Aí é biologia. Mas que tem pouca sensibilidade auditiva, precisa de som alto e bem agudo para escutar, senão ele não escuta nada. Tá? Então, as linhas são a cada vez pegando uma fatia maior da população, indo das mais sensíveis, as que escutam melhor, digamos, até as que escutam pior, e acumulando isso. Então,
Você quer dizer que a 3.000 Hz você precisaria aqui, ó, de uns 20 e poucos... Nossa, essa linha foi tudo menos reta, né? De uns 20 e poucos decibéis para que... Essa que eu peguei aqui foi essa. 90% da população escutasse. Mas com 20 decibéis, 75% da população já escuta. Perceberam? E ele quer qual é a faixa em que a maioria da população tem maior de hertz, escuta melhor. É a faixa aqui de hertz, de baixo, em que o gráfico tende a ficar baixo. Ou seja, com som baixinho, eu já escuto, ou seja, tem maior sensibilidade. E observe que mesmo quando pega as pessoas escutam mal, o ponto em que a frequência que faz elas escutarem mais facilmente, ou seja, com menor intensidade, é quando fica aqui entre os 2.000 e 4.000 Hz. Todas as faixas ficam com uma curva tendendo para baixo, ou seja, com melhor sensibilidade auditiva para sons de 2.000 a 4.000. Ou seja, se você quer fazer um som que não precisa ser muito intenso para que todo mundo escute, faça na faixa de 2.000 a 4.000 Hz. Essa é a faixa em que praticamente a população inteira tem uma melhor sensibilidade, escuta melhor o que você tem a dizer, mostrar, tocar, né? Eu nem sei como que dá isso na prática. Um som nessa frequência é muito irritante, isso aí é meio irritante, eu não sei. Mas é isso, tá? O gráfico te diz isso, então o gabarito é C de casa.